Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Bom, antes de iniciarmos o estudo de hoje, os recados de sempre, se inscreva no canal, deixe o seu like. Se você estiver pelo aplicativo, após o término do vídeo, vá lá no YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu like também. Perguntas podem ser nos comentários, tanto no YouTube quanto pelo aplicativo, no íconezinho de interrogação abaixo do vídeo. Gostaria de pedir aos irmãos que continuem orando pelo aplicativo, que ele possa se manter no ar. Bom, dito isso, hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Cidália, faz uma reflexão sobre isso. Ela perguntou o que é Filadélfia. Bom, antes de abrirmos a palavra para refletirmos um pouco sobre Filadélfia, a gente vai falar o que era Filadélfia. Filadélfia era uma das igrejas da Ásia Menor e ela é citada como uma das 7 igrejas do Apocalipse, que é onde a gente vai refletir hoje. O Apocalipse ali apresenta essas 7 igrejas que são 7 períodos de tempo da história do cristianismo, desde os tempos apostólicos, onde os apóstolos eram vivos e eles pregavam e eles viviam aqui entre nós, até os dias de hoje. Hoje nós vivemos no tempo de Laodiceia, mas antes de Laodiceia vem justamente a igreja de Filadélfia. E Filadélfia significa reavivamento. A gente vai abrir agora nossas Bíblias, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, verso 7. Verso 7, vamos ler verso 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Verso 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então aqui, só para contextualizar os irmãos, depois eu recomendo os estudos das 7 igrejas, tanto do Bíblia Fácil, que tem no canal do Bíblia Fácil no YouTube, quanto aqui no próprio aplicativo, no próprio canal, tem o estudo do Grande Conflito e do Apocalipse com o pastor Luiz Gonçalves, eu recomendo também. E lá tem um estudo específico sobre as 7 igrejas. A igreja de Filadélfia, ela representa o período justamente do fim do término da supremacia papal, onde o Papa era a maior autoridade mundial, até o grande descontentamento, o grande desapontamento. E esse período é um período de reavivamento, que é o que diz o nome de Filadélfia, né? Reavivamento. A igreja estava voltando a estudar a palavra, estava voltando os olhos para a Bíblia, e foi quando ressurgiu o estudo de que Cristo iria voltar. Só que os irmãos naquela época cometeram o erro de marcar datas para esse evento, que foi justamente o grande desapontamento, quando eles marcaram uma data e Cristo não voltou. E aí a gente entra na próxima igreja, que é o período que a gente vive hoje de Laodiceia. Mas aqui é importante isso, um elogio que é feito à igreja de Filadélfia. Guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Sempre que eu olho as igrejas de Apocalipse, eu sempre vejo que podem ter fases da vida do cristão em que você se encontra, olha para uma igreja e fala, nossa, parece que eu estou vivendo isso. E quando a gente olha todas as igrejas, exceto Laodiceia, elas têm um elogio. Ou tem uma outra que não tem elogio, agora eu não estou lembrado. Mas cabe os irmãos estudarem, se alguém tiver dúvida, faz pergunta aí que eu busco. Eu estudo novamente para saber se tem alguma outra igreja que não Laodiceia que não tem elogios também. Então, tem esse elogio aqui para Filadélfia. Guardaste o meu nome e não negaste a minha palavra. E isso é extremamente importante. Acho que falei errado. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso é extremamente importante para a vida do cristão em todos os momentos. Principalmente hoje. Com tantas dificuldades que nós vivemos no mundo, principalmente por ser cristão, por guardar o sábado. Uma irmã estava pedindo ontem no aplicativo para que orássemos pela filha dela que fez uma entrevista de emprego e não passou porque ela falou que guardava o sábado.
E aí o conselho para essa irmã, para a filha dela, é olhar para a igreja de Filadélfia, o elogio, e termos isso em mente de também termos o mesmo objetivo, os mesmos princípios de guardar a palavra de Deus e não negar o nome de Cristo. Isso é fundamental para a vida do cristão, isso daí é transformador. As tentações e desafios vão vir, e com isso em mente, com esse propósito de guardar a palavra e não negar a Cristo, nós vamos superar essas tentações, superar esses obstáculos, que foi o que a igreja de Filadélfia fez aqui. Quando eles voltaram os olhos para a Bíblia, começaram a estudar, houve um reavivamento da igreja. E isso é muito importante, porque a igreja de Laodiceia, como a gente está vivendo nesse período, é uma igreja morna, é uma igreja que não é nem quente nem frio, é o mais ou menos. É uma igreja acomodada. E olhando para Filadélfia, a gente vendo essas palavras e vendo que elas significam o reavivamento, nós hoje, se trouxermos esse elogio para as nossas vidas e aplicarmos o reavivamento que realmente teve em Filadélfia em nossas vidas hoje, nós não teremos essa dificuldade de passarmos por laodiceanos, porque apesar de vivermos no tempo de Laodiceia, da igreja morna, nós não devemos ser laodiceanos, nós não devemos ser mornos. Devemos ser sempre quentes, devemos estar sempre radiantes. Quando a pessoa olha para a gente, ela tem que ver uma diferença da vida das pessoas do mundo aí fora. E a igreja de Filadélfia tinha isso, você conseguia diferenciar bem quem era cristão e quem não era, porque eles estavam reavivados, eles viviam a palavra. E um outro ponto importante aqui, deixa eu continuar lendo, verso 10. Porque guardaste a minha palavra, da minha perseverança também eu guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então aqui, ó, reforçando aquilo que eu acabei de falar. Então, a Madonna cachorra tá aqui, se balançando nas minhas pernas. E balançou a câmera também. Então, isso é muito importante. Porque a partir do momento, eu não tinha lido o verso todo aqui, esse verso 10, eu já tinha pulado para outro ponto. Então, é aquilo que eu acabei de reforçar. Nós, guardando a palavra, não negando o nome de Cristo, nós seremos guardados também nas horas das tentações, nas horas das provações. Teremos uma força sobrenatural, uma força que nós não temos atuando por nós, que é Cristo. E aí, verso 11: Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Acho que isso é muito importante, principalmente para nós hoje. Principalmente no tempo que estamos passando de dificuldade de manter a fé, de continuar com relação ao nosso primeiro amor, continuar a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus. De continuar com a comunhão e o nosso relacionamento com Deus. Porque hoje tem tudo tentando nos distrair. E aqui a advertência que Cristo nos dá é justamente essa, para que nós conservarmos o que temos, para não nos distrairmos com o que está por aí. Se focarmos na palavra e não negar a Cristo, Ele vai nos ajudar na hora de tentação e vai nos ajudar também na hora de conservar o que temos, para que continuemos mantendo firme tudo aquilo que já conquistamos, tudo aquilo, as dificuldades que já passamos, para que não esmoeçamos na fé, para que continuemos firmes nos caminhos. E aqui, importante, venho sem demora. Cristo já está voltando, já está às portas. E eu tenho falado aqui os tempos que nós estamos vivendo, como o mundo mudou rápido por causa de uma doença. E eu acho que esse período que nós temos não tem mais volta. Cristo vai voltar em breve, a gente já está vendo os sinais se cumprindo cada vez mais. E vem sem demora mesmo, não tem mais o que esperar, não tem mais o que aguardar, não tem mais o que ficar pensando. A nossa decisão tem que ser tomada hoje ao lado de Cristo. Nós devemos nos focar hoje em andar com Cristo.
e assim mantermos firmes os caminhos, conservando a palavra, guardando a palavra, não negando a Cristo. E todas as dificuldades que possamos ter na nossa vida vão ser superadas não por nós, mas por Cristo vivendo em nós, nos dando força para caminhar, porque a caminhada cristã não é fácil, e o irmão sabe disso. Quantas dificuldades você não já passou na sua vida? Quantas vezes você já não pensou em desistir? E aí Cristo está dando uma advertência aqui para mim e para você hoje. Venho sem demora, conserva o que tens. Eu estou ao teu lado, vou te guardar das tentações. Que eu e você possamos estudar essas 7 igrejas no Apocalipse, porque elas têm advertências que servem para todos os momentos em nossa vida. Todas as igrejas elas têm uma advertência. E elas servem para todos os momentos de nossa vida, para nos ajudarmos na caminhada. Espero que tenha ajudado a irmã Cidália, a irmã Cidália com a dúvida, e que possamos nos manter firmes nos caminhos. Convido aos irmãos agora que puderem fechar os olhos. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos abrir a Tua Palavra, podemos estudar nessa manhã as profecias, Senhor amado. Pai querido, te pedimos que o Senhor nos conduza nesses tempos que estamos vivendo, que o Senhor esteja ao nosso lado, que possamos andar sempre contigo, que o Senhor nos dê forças para suportarmos as tentações e que perdoe as nossas falhas, Senhor. Possamos, Senhor, estar guardando aquilo que temos, porque o Senhor Jesus logo irá voltar para nos buscar, Pai querido. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus. Que Deus te abençoe.